Oh, aleluia. Shalom, hein? Amém. Vamos abrir aqui em Josué, Oh, Espírito Santo. capítulo 24. Glória a Deus. Vamos dar início a esse propósito. Hoje era para nós estarmos até mesmo colocando ali alguns pedidos no mural e até mesmo algumas fotos, mas eu esqueci de comprar aqueles negocinhos que ia dar. Então, a gente vai ter que deixar para quinta-feira que vem, né? Para que a gente possa colocar ali no mural. Mas enquanto isso, nós vamos orando e vamos determinando a nossa família, a nossa casa, perante o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Olha só, não vai dar muito para também aparecer no telão, mas aqui o 24, 14, nós vamos ler até o 15, 14 e 15. Josué 24, 14 e 15 diz: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Eu gosto muito desse exemplo de Josué, glória a Deus, nesse concerto, porque tinha tudo para esse povo dizer diante da face dele: nós vamos servir aos nossos deuses, vamos continuar servindo aos nossos deuses. Mas quando Josué lança essa palavra, eles simplesmente absorvem, escutam e tomam posse para viver aquilo que Josué estava determinando. Se vocês escolherem essa opção de servir outros deuses, porém eu e a minha casa vamos servir ao Senhor nosso Deus. E quando nós tomamos esse tipo de atitude aqui, nós estamos na terça-feira, no início também dessa campanha, na terça-feira em prol do relacionamento. Eu estava até falando sobre aquilo que nós determinamos, chamamos, aquilo que não está acontecendo, aquilo que nós não estamos vendo, aquilo que não existe, né, diante dos nossos olhos, mas a gente chama de existência, aquilo que não aconteceu ainda. E quando nós vivemos essa experiência, eu e a Bispa dentro de casa, ali com o Bertinho, e nesse tempo, e eu lembro quando nós fomos visitar um colega, e ele trouxe uma palavra profética, né, sobre a vida da Bispa, e disse: pelo Senhor que estava entrando dentro da nossa casa. Quando foi no outro dia, já aconteceu uma grande virada na vida do Humberto. Ele conversando, ele de princípio disse: pai, eu vou ficar posicionado de 30 dias. Eu falei: porque você, o máximo é 15 dias, você não passa disso. Ele falou: não, eu vou mudar, eu quero ver se, vamos provar para o Senhor comigo desses 30 dias. E realmente, ele até passou dos 30 dias, né, ali na presença do Senhor, e totalmente esquivado disso. Quando ele teve uma pequena recaidinha agora, a primeira coisa que veio na mente, ele falou assim para alguém: olha, eu não voltei para a igreja, eu voltei para Jesus. E eu fiz ele lembrar disso. Eu falei: você lembra quando você falou para a pessoa que você não voltou para a igreja, mas sim para Cristo? Então o Senhor está te provando. O Senhor quer ver aonde vai então a sua fé, como que você vai tratar isso. E ele pensou e tem lutado, né? Falou: não, eu vou fazer diferente. Eu falei: porque isso aí você tem que determinar para sempre, nunca mais colocar na sua boca nada concernente a isso, sobre o álcool.
E nós vemos que quando nós oramos e determinamos, como Josué determinou, se vocês têm essa opção de servir a outros deuses, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor de contínuo. E é tão gratificante, amados, ter uma casa aonde você tem um princípio, né, que você ensina, que você traz a sua família no ensinamento. Nós vemos que quando uma casa, um é cristão, o outro não é, há uma dificuldade, porque de repente aquele que é crente, de repente não tem uma autoridade muito grande do Senhor em oração, em jejum e consagração, para converter a outra parte, e de repente a outra parte, diante até mesmo das crianças, dos filhos ou da família, tem uma conduta totalmente fora dos princípios bíblicos, de repente xinga, de repente blasfema, murmura, tem uma atitude agressiva, né? Fala a palavra torpe e etc, por aí vai. E de repente você não pode fazer muita coisa. E as crianças que são criancinhas, de repente está vendo isso nesse convívio, vai crescendo naquilo, só Deus para ter a grande misericórdia. Então, e você que tem esse privilégio de falar: Senhor, a minha casa está debaixo da tua cobertura, a minha casa está diante da tua servidão, que você a cada dia consagra, a cada dia ora, a cada dia busca, né, por esse princípio dentro da tua casa. O Senhor não vai deixar com que os devoradores levem para outro canto, ou que realmente tire, né? Eu lembro que na minha casa, os meninos, sempre eu procurei trazê-los no ensinamento da palavra, trazendo para a igreja, trazendo junto conosco para a casa do Senhor. Eles cresceram nesse ambiente. É claro que fica uma curiosidade de como é o mundo, uma curiosidade de como é lá fora, é tipo natural, mas é como a Bíblia diz: ensina o menino o caminho que deve andar, porque quando ele estiver adulto, não vai se desviar jamais dele, ainda que não haja, né, aquele tudo, mas o temor existe, o respeito ao Deus amado, Deus Todo-Poderoso existe. E eu todas as vezes apresento juntamente com a bispa os meus netos, para que o Senhor venha fazer deles vaso, venha fazer deles pessoas realmente voltadas para essa servidão. Nós estamos aqui iniciando, eu estou sendo desafiado, né? Mas a gente procura fazer alguma coisa. A gente está sendo um pouco desafiado nesses dias, porque tanto na terça como na quinta, sempre eu e a bispa conversamos. É tão ruim ficarmos em casa, permanecermos em casa, e sempre a gente procura alguma coisa. Quando no dia em que não tem culto aqui, a gente sempre procura de alguma forma preencher, ou com uma oração, um monte, enfim. Nós que estamos debaixo da guarda do Espírito Santo, na luz do Espírito Santo, nós temos essa graça, essa unção de derramar sobre a nossa casa, sobre a nossa família, a bênção de Deus. Agora, é claro, não é nada, a gente não pode impor uma coisa que de repente não nasce do coração de uma família. Tem que nascer do coração, tem que vir do fundo da alma desta família o servir a Deus. Assim como Josué disse: se vocês optarem de servir a esses deuses, porém em minha casa vamos servir ao Senhor. Mas eles disseram: não, nós não deixaremos esse Deus, nós não vamos deixar de servir a esse Deus, Josué. Olha, veja bem o que vocês estão falando, veja bem o que vocês estão colocando, porque se vocês falharem com esse Deus, Ele vai cobrar com vara de cobrança, de açoite, vai ser muito caro, custo para vocês, o preço. Mas eles disseram: não, nós não vamos deixar de servir esse Deus. Mas dia após dia sempre vem um desafio, obrigando você a querer olhar para a circunstância da vida, as lutas, as tribulações, e acabar de alguma forma negando ao Senhor. E assim aconteceu com aquele povo lá
Lá, depois de anos, aconteceu deles começarem a negligenciar a fé. Esqueceram daquela promessa. Josué agora faleceu, morreu, e eles agora voltam. E o Senhor então vem com tudo na cobrança, naquilo que eles um dia prometeram, mas não cumpriram. Então tudo que nós lançamos diante do nosso Deus, que a gente fala: Senhor, eu vou cumprir, é um propósito que eu faço, porque eu quero a minha casa, eu quero a minha família, nessa graça, nessa servidão, quero a minha família debaixo dessa cobertura. O Senhor vai te atender, e o Senhor vai te dar grande vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Sobre isso. Quando eu cheguei aqui hoje, nós chegamos aqui, e eu até estava falando com a bispa no carro: se não vier ninguém, não tem problema, nós vamos orar, vamos fazer aquela parte, vamos louvar. E quando nós chegamos aqui já tinha aqui a oração, o William orando, já estava já um culto já, logo em seguida a pastora Vera, enfim, depois vieram os pastores, enfim, graças a Deus estamos aqui para dizer: Senhor, nós queremos viver com a nossa casa, a nossa família, o melhor. E todas as vezes que eu oro, eu peço, sobre todas essas cadeiras, o Senhor completando, e eu coloco o número dessas cadeiras todas, e já faz alguns meses já que eu estou nessa empreitada. Mas quanto mais você ora, quanto mais você pede, mais o desafio aumenta. Mas o Senhor, com tudo isso, na escola de Cristo, Ele está me dando, abrindo o leque da minha visão. Outrora, que eu não suportava, outrora eu me escondia, corria, ficava revoltado de ver duas pessoas em um culto que eu estava ministrando ou que eu estava dirigindo. Hoje não, hoje, graças a Deus, é como que se nós estivéssemos aqui em grande número. Então o Senhor vai nos tratando naquilo, amados, que de repente nós não queremos viver. Deus Ele nos traz ali com cuidado. Aí quando Ele vê que realmente agora sim, agora você está pronto, porque tanto faz multidão ou não multidão, você está na mesma posição. Então é assim que Deus trabalha, é assim que Deus age. E louvado seja o nome do Senhor por isso, que todos possam ter a mesma visão que eu e você estamos tendo, de estarmos aqui em nome de Jesus, colocando a nossa casa. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, a ficar em pé. Nós vamos orar a Deus, já determinando isso, colocando a nossa casa